Bom dia, meu nome é Marina Rezende, eu trabalho na área médica de vacinas da Pfizer. Agradeço a todos vocês por estarem aqui no nosso simpósio, que tem o tema Vacinas, o Estado da Arte. E para falar sobre o estado da arte das vacinas, nós convidamos o Dr. Eduardo Jorge. Ele vai discorrer sobre o assunto durante um tempo e ao final teremos mais um tempo adicional para perguntas, então participem, aproveitem a oportunidade para perguntar tudo sobre vacinas. O Dr. Eduardo Jorge é coordenador da pós-graduação do INIP, professor da Faculdade Pernambucana de Saúde e representante da SBIM em Pernambuco e secretário do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria. Obrigada, Eduardo. A palavra é sua. Então, muito obrigado pelo convite da Pfizer. E a gente vai fazer uma viagem sobre a história das vacinas, o mundo da vacinação. Esses são os meus conflitos de interesse. Essa aula é patrocinada pela Pfizer. Vamos para a origem da vacinação. Então, se a gente for para a história, se pensarmos que a inoculação de aspirar uma bolha de varíola, botar para secar e depois aspirar pelo nariz ou fazer uma escarificação, isso já tem relatos escritos do ano 1000 na Índia, 1000 depois de Cristo. Evidentemente que na China, em 1500, isso tem maior documentação desse tipo de prática. A seguir, país de Gales, os galenses usaram muito isso, especialmente em uma região de 3 cidades, que isso disseminou em 1600, Constantinopla, depois de lá na Síria, em Alepo, mas sem sombra de dúvida que Jenner é o pai da vacinação, né? Que partiu da observação empírica que as ordenhadeiras de leite eram as moças preferidas para casar, por ter a pele limpa, por não pegarem muita varíola, ou se fizesse o faziam de forma mais leve. Então todo mundo queria casar com as ordenhadeiras de leite. E aí ele partiu da presunção que era algo que, em contato da mão da ordenhadeira com a teta da vaca, que tinha muito comum a varíola da vaca, por isso que esse nome vacina, algumas pessoas dizem que vem de vaca, poderia ser que esse contato constante e precoce imunizasse essas ordenhadeiras. E aí ele partiu da mão de Sarah Tillmes, que era uma ordenhadeira que teve varíola, uma varíola mais leve. Veja que ele tinha um pensamento imaginário correto, de uma forma mais branda de uma varíola, e injetou a bolha seca em uma criança chamada James Philip, que as pessoas falam que era um filho bastardo dele, mas isso pode ser intriga da oposição, mas há essa história na medicina. E aí foi um sucesso, porque posteriormente ele teve a coragem, isso hoje era impossível, Melania, esse ensaio clínico, veja que loucura, depois ele injeta na criança novamente uma bolha de varíola e esta criança não adoece, nem ela e nem os seus contactantes. Então foi um ensaio clínico único e bastante arriscado. Mas a gente vai para a história da vacina e a gente não pode deixar de falar de Pasteur em 81, em 1881, que ele começou o processo de atenuação da bactéria. Veja que a antitoxina difterica já acontece em 1897. Em 21, a primeira vacina BCG, muito parecida com essa que a gente usa hoje. Veja como a tuberculose é negligenciada. Então, uma vacina de 1921, que é a BCG, uma tecnologia de microbactérios povos atenuados,
É uma vacina de 1921. Relato aqui também, em 45, a primeira vacina do vírus influenza, e em 49, gente, a primeira vacina combinada de difteria, tétano e coqueluche já é de 49. E segue a história, o início dos anos 50 tem SEIB com a vacina da polio oral, tem Salk com a vacina inativada da polio, isso é tudo desse período aqui, do início dos anos 50, e progressivamente a gente chega às demais vacinas. Então essa é uma outra demonstração, 21 tuberculose, 23 difteria, coqueluche, 35 febre amarela, 38 tifo, a polio, inicialmente a Salk, 52, depois 63 sarampo, 74 meningite, quem é mais velho aqui na sala tomou a vacina de pistola, de meningo A e C, polissacarídea, lembra-se muito da importância daqui. 81, a primeira vacina de recombinação genética, a hepatite B. 84, varicela atenuada. 91, hepatite A. E aí, 2006, um pulo de qualidade com as vacinas de VLP, com a vacina de HPV, e chegamos aqui com as vacinas Covid em 2020. PNI é um slide já desatualizado, nós temos hoje 52 CRIs, chegando a 40 mil salas de vacina, oferecendo 50 imunobiológicos, só na pediatria 18. Então, a gente tem muito de se orgulhar deste país, do CRI e do PNI. Então, o PNI é criado em 73, completou este ano 50 anos de uma bela história, passou um tempo adormecido, e ele volta, ele ressurge. Ana Catarina está aqui, uma pernambucana que nos orgulha de estar lá no PNI nacional. Vocês já assistiram a volta da Xuxa, né? Xuxa está novamente agarrada com Zé Lutinha. Eu dizia que dos anos 80 era uma alegria a gente ver Ronaldinho empurrando uma cadeira de roda, Ronaldinho jogador de futebol, Ronaldão, viu gente? Botão, hoje que vocês conhecem. Mas ele era Ronaldinho naquela época, e Xuxa e Angélica, isso tudo fazia com que esse país fosse muito mais do que o país do futebol, que também não parece ser mais, mas só do carnaval e da vacinação. Mas continua, nós temos agora um sopro de renovação, uma alegria ver o PNI retomar de forma positiva as suas ações. Mas vamos lá, senão eu não termino. Então, essa também é uma coisa já desatualizada, mas é bonitinho porque tem alguns marcos que eu gosto de reforçar. Então, 2010 é um ano muito importante para o PNI. A incorporação da vacina pneumocócica conjugada, testvalente, a incorporação da meningo C conjugada, é um ano festivo da história do PNI. 2014, a introdução da vacina de HPV para as meninas. Também é outro ano muito importante para a gente. 2019, a disponibilidade nos CRIs da vacina Pinteumo 13 para os pacientes imunodeprimidos, especialmente oncológicos, HIV, os pacientes com implante coclear. Também é um outro ano muito importante. 2020, a incorporação da meningo ACWY em adolescente com uma dose de reforço, que a gente também vai comentar mais adiante, a importância que tem essa medida aqui. Então, nós somos orgulhosos de viver em um país continental tão desigual, mas que hoje retoma para ser um país da vacinação. E eu não tenho dúvida que essas ações, essa campanha que está sendo feita regionalizada, vai conseguir voltar
as coberturas acima de 90%, que é o que a gente almeja em um espaço curto de tempo. O Brasil é parada mesmo. Em relação, cai derrubado e ressurge mais forte, com mais força. Vamos comentar um pouquinho de vacina e proteção de doença e proteção de infecção. As vacinas virais atenuadas, como o sarampo, ela protege da infecção e protege da doença. É uma vacina que a gente fica com esse conceito, e é isso que a gente trouxe isso para a Covid e aparentemente se decepcionou. Uma coisa que é super histórica, que está relacionada à própria vacinologia. BCG protege das formas graves. Meningite, tuberculose miliar. E a gente sempre aceitou isso de uma forma muito tranquila. Todo mundo vacina BCG ao nascer, sabendo que a efetividade é para as formas graves de tuberculose, o que já é muito importante, que é o que ainda mata de tuberculose. Falei tanto de você, me elogiei, e você lá fora, tá vendo? Essa é a Ana Catarina. Depois eu elogio de novo, alguém. Então, vamos lá. Então, o conceito de imunidade de rebanho, porque a gente se preocupa tanto em aumento de cobertura vacinal. Quando a vacina ela deixa de ser uma proteção individual e passa a ser uma proteção coletiva. Quando eu vacinando um indivíduo, ele fica protegido ele mesmo, e ele cria ao redor de si uma barreira impedindo que as pessoas susceptíveis, não vacinadas, também se infectem. Então, aqui está os indivíduos, um doente susceptível, esse aqui passa a doença para todas as pessoas que ninguém está vacinada. Quando eu tenho uma vacinação baixa, esse indivíduo aqui doente não passará para o imunizado, mas continuará a infectar os susceptíveis. Quando eu tenho uma cobertura alta, com poucas pessoas não vacinadas, isso cria ao redor dessas pessoas uma proteção de não adoecimento. Então, o conceito da imunidade de rebanho em um país deste tamanho, ele é fundamental. Então, por isso que a gente insiste tanto na vacinação como uma medida individual, mas especialmente também como uma medida populacional, impedindo que essas pessoas não vacinadas, essas poucas pessoas, também se protejam de forma indireta. Quando a gente fala em estudo de vacina, a gente tem dois grandes grupos de estudo. Os estudos finais de fase 3 dos ensaios clínicos, que é para a vacina ser aprovada, que são os estudos de eficácia, que ele vai ver a atividade biológica, é na fase do pré-registro, tem toda uma logística ideal e controlada. Eu sei a pessoa que tomou o controle rigoroso da vacinação, acompanhamento daquela pessoa de anticorpo, de adoecimento, e isso é os clássicos términos dos estudos de fase 3. Quando eu faço um estudo e eu falo que é a efetividade da vacina, é a vacina em condições de rotina, é a vida real. É após eu administrar uma vacina Covid a toda uma população, eu, em condições de rotina, nos drive-thru da vida, nos postos de saúde, no parque, aonde for, eu vou acompanhar para ver os que adoecem de forma grave, os que morrem, os que se hospitalizam. Então, a lógica não é mais quantidade de anticorpo e não é mais ter doença ou não ter doença. A lógica é diversas apresentações, diversas formas de proteção para que se calcule
a efetividade desta medida. De uma forma geral, nós temos as vacinas atenuadas, bacteriana ABCG, virais sarampo, cachumba e rubéola, tríplice viral, varicela separada ou em conjunto, a tetraviral, vacina de rotavírus, são vacinas consideradas vacinas atenuadas. Todas as demais plataformas, que são várias, toxoide tetânico, toxoide difterico, VLP, Covid por vetor viral, Covid por RNA, hepatite A inativada, Covid inativada, todas elas estão aqui do grupo das vacinas inativadas. Vamos fazer uma breve história das vacinas conjugadas e polissacarídeas do pneumococo. Evidentemente que a gente tem um tempo, escolhemos algumas para conversar um pouco mais. Então, nos anos 70, nós tínhamos as vacinas polissacarídicas utilizadas em maiores de 2 anos, que não dava célula B de memória, não dava imunidade prolongada, e aí tinha pneumococo e meningococo. Nos anos 80, se começou a evidência que se pegássemos um polissacarídeo, se conjugasse com uma proteína e diversas proteínas, toxoide tetânico, difterico, hemófilos influenza não tipificado tipo B, nós poderíamos ter uma vacina conjugada, e a primeira foi contra hemófilos influenza tipo B. Então, eu fiz residência em 88 e 89, no IMIP. Desde Itali, técnica de enfermagem na época, trabalhava comigo. Nós tínhamos no 4º andar 4, 5 enfermarias só de meningite por hemófilo. Então, a Aninha também está aí. Então, era um quantitativo enorme de meningite por hemófilo. Eu dizia que todo dia tinha uma meningite para ser admitido ou algum óbito por meningite por hemófilo. Então, a vacina conjugada por hemófilo é um marco importante da história da vacinologia, desse estado da arte que a gente está caminhando com vocês. Então, a primeira vacina conjugada de hemófilo teve um impacto, ainda continua um impacto muito importante. Por isso, quando a gente vê a complacência, né? As pessoas que não deixam de tomar, porque deixam de tomar a vacina pela falsa impressão que as doenças estão erradicadas. Se eu não tenho meningite por hemófilo, para que meu filho vai tomar uma picada que vai doer, que eu vou derramar em cima do menino? Todo mundo que aqui que trabalha em sala de vacina, quem trabalha aqui em sala de vacina, levante a mão. Quem trabalha na sala, muito bem. Então, observe o comportamento desses pais de 30 anos hoje em dia, né? Eles choram mais do que o menino, eles se deitam em cima do menino, pedindo que você aplique a vacina. Vai o pai, não vai a mãe, não vai o avô. Então, é um drama, como se aquela docinha da picada fosse muito mais importante do que a proteção de uma doença grave. Mas vamos lá, é isso que a gente tem que trabalhar e desconstruir essa geração. Então, a vacina conjugada, como eu comentei, é exatamente essa lógica. O polissacarídeo se junta ao toxoide tetânico ou difterico, componente difterico mutante, e faz uma vacina que seja imunogênica já a partir do segundo mês de vida. E isso acontece especialmente pela participação da célula T, por isso que a gente fala que é uma resposta T-dependente, que vai dar a indução de células B de memória, permitindo a vacinação do pneumo 10, do pneumo 13, já a partir dos 2 meses de vida, do hemófilos influenza, também já a partir dos 2 meses de vida. Então,
a conjugação às vacinas polissacarídicas de bactérias que causam doença importante, como meningococo, ACWY, pneumococo, hemófilos influenza, permitiram um grande avanço na vacinologia desses últimos 30, 40 anos. Em relação a pneumococo, pneumococo eu tenho um carinho especial por esta vacina. Então, em 45 nós já tínhamos uma vacina polissacarídica 4-valente, em 77 14-valente, durou muitos anos aqui. E há 40 anos atrás, acreditem, faz 40 anos atrás que nós temos a Pneumo 23 polissacarídica, que é a mesma vacina de 83, 23 valentes. Posteriormente, as vacinas conjugadas que mudaram a página das doenças invasivas pelo pneumococo. Inicialmente a heptavalente, em 2000, depois em 2009, simultaneamente, praticamente a 10-valente e a 13-valente, e em 2012 o conceito da importância que o paciente adulto, especialmente em algumas condições de maior risco, também usasse a vacina Pneumo 13-valente. Falando das infecções por pneumococo em idoso, esse é um encontro do idoso, do adulto e do adolescente. Então, esse é um estudo famoso da Catalunha, na Espanha, com mais de 2 milhões de pessoas acompanhadas em uma coorte, para ver os fatores de risco para a doença pneumocócica. E aí a gente começa com a idade. Na idade, a gente tem um fenômeno chamado de imunossenescência. Nós temos redução da imunidade celular, da opsonização, redução da fagocitose e também da imunidade humoral. Isso faz com que a incidência de pneumonia por faixa etária observe a incidência de 50 a 64 anos. Ainda bem que eu ainda estou aqui, mas eu sou vacinado. Acima dos 80 anos é o maior fator de risco para a doença pneumocócica. Todo mundo diz que o velho ou morre de queda ou de pneumonia, não é isso, gente? Então não vamos nem cair nem ter pneumonia, né? Não, doutora Ângela? Vamos se cuidar para não caganeira também, mas é pouco, menos caganeira. É mais queda e pneumonia. Esse mesmo estudo da Catalunha identificou que, além da idade, outras doenças, outras comorbidades, pneumopatia crônica, DPOC, asma grave, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, insuficiência cardíaca, HIV, doença renal crônica, pacientes submetidos à imunoterapia de supressão também têm um grande risco de ter doença pneumocócica grave dessas condições. Então, outro estudo demonstrando praticamente a mesma coisa, os pacientes com as doenças pulmonares crônicas, como o DPOC, têm até 10 vezes risco de ter pneumonia por pneumococo, e aí todas as demais categorias que Ângela comentou e que eu estou reforçando. Mais uma vez, nós temos uma vacina Pneumo 13, que ela é aprovada para lactente e adolescente até os 17 anos, para proteção de doença invasiva. Isso é muito importante, porque a gente, que é pediatra, tem vários aqui na sala, então, diante de uma febre obscura, a gente, lactente, com febre obscura, mais de 3 dias, a gente tinha um raciocínio. A probabilidade de ser pneumococo era muito grande. Então, primeira dose do antibiótico venoso, internar, CR, raio-x, isso era uma época pré-vacina pneumocócica. Hoje, com a incorporação tanto da Pneumo 13 do PMI, ou a Pneumo 13 no privado, mas especialmente a Pneumo 10 no PNI,
prática, a gente tem outro raciocínio diante de um lactente febril. Então, pneumonia e otite para os adultos e os idosos acima de 18 anos, uma proteção com a pneumonia 13, especialmente também da doença invasiva, sepse, meningite, mas especialmente das pneumonias. Como eu comentei, 2019 é um ano muito importante com a incorporação da pneumonia 13 para pacientes com HIV, transplantado de medula óssea, transplantado de órgãos sólidos e imunodepressão devido ao câncer. Hoje à tarde a gente vai ter um orientando meu, Diogo, que vai dar aula de vacina pneumocócica em pacientes oncológicos de idoso com câncer, que fez um trabalho, a sua tese de doutorado, que ele fez a análise de anticorpos pós-vacinação pneumonia 13 em paciente idoso com câncer. Como esses pacientes respondem em relação à soroconversão dos sorotipos. É um trabalho inédito. Nós não temos estudos de soroconversão em paciente idoso com câncer. Diogo vai estar aqui hoje à tarde também. E aqui também, esta semana, quinta-feira, também é a defesa de uma dissertação de mestrado, que aí a gente agradece à doutora Ângela, a disponibilização de vacinas pneumonia 13 para paciente oncológico, descentralizando o CRI, um braço do CRI ligado ao CRI, mas fora do CRI, a vacina indo aonde o paciente está, e também uma experiência bem interessante. Então, o esquema para paciente que vai começar a proteção de doença pneumocócica, especialmente os pacientes imunodeprimidos. Faz primeiro a pneumo 13, 8 semanas, a pneumo 23, um único reforço 5 anos após. Esse é o esquema ideal de proteção da doença pneumocócica invasiva. Quem, por algum motivo, começou com a pneumo 23, só poderá tomar a pneumo 13 um ano após a primeira dose da pneumo 23. Outra doença importante, a meningite meningocócica. Nós temos 13 sorogrupos, só que os mais importantes, A, B, C, Y, X e W. Então, aqui é demonstrando mais uma vez a força da vacina. Aqui é a incidência, distribuição de meningococos por faixa etária em menores de 1 ano. A vacina foi introduzida aqui em 2010. Azul é o meningococo C, amarelo o B. Percebam que após a introdução, o C vai reduzindo e a expressão do B não é que se aumente caso do B. Se eu tinha 100 pacientes com meningococo, 80 era meningo C e só 20 é C. Era B. Se eu consigo reduzir o meningococo C, eu expresso um maior percentual dos casos restantes do meningococo B. Então, demonstrando também aqui a efetividade de uma vacina conjugada com a meningo C conjugada. Temos ainda o meningo B. Se era uma bactéria polissacarídica igual ao hemófilo, igual ao meningo A, CWY, igual ao pneumococo, por que eu não conseguiria fazer uma vacina polissacarídica conjugada do meningo B? Há um capricho da natureza, ele tem umas similaridades com substâncias neurais do homem, do Homo sapiens, certo? E aí, através do estudo do genoma do meningo B, se conseguiu identificar quais seriam os principais antígenos relacionados à resposta imune do meningo B. Então, o meningo B passou por
processo do genoma, né, parou o genoma humano por 6 meses para identificar o genoma do meningo B e permitir vacinas, 2 vacinas que nós temos para o meningo B. Então, entre esses antígenos, nós temos as proteínas de ligação ao fator H, né, que permite identificar em 99% dos meningos B, a gente tem a expressão do FHBP, e esta vacina específica usada em adolescentes e adultos jovens de 10 a 25 anos. É um comportamento bem interessante do mundo e no Brasil, e eu diria em Recife, né? Então, os adultos jovens saem de casa após o ensino médio na maioria dos países. Começam a namorar após o ensino médio, durante o ensino médio. Nos quartéis também é uma convivência com mais pessoas, nas universidades. Então, em alguns países, como dos Estados Unidos, a maior circulação do meningo B acontece nessa faixa etária. Brasil, talvez por ter tanto carnaval, aqui em Pernambuco, só os pernambucanos entenderão, né? Semana Santa em Gravatá, todo mundo se beija muito, se agarra muito, né? Carnaval nas ladeiras de Olinda. Então, isso acontece de forma muito mais precoce. Aos 14 anos, 12 anos, já está o povo exercendo a sua seu beijamento. Mas vamos voltar para cá. Então, esta vacina, ela contém as 2 subfamílias do FHBP. A subfamília A, que é responsável por 30% dos sorotipos circulantes de meningo B, porque também tem isso, tem os subtipos do meningo B que circulam em determinadas regiões, e isso explica a variação de efetividade, aí sim, de efetividade dessas vacinas em algumas regiões, em alguns locais. Então, esta vacina ela permite ter 2 subfamílias desse potente antígeno, a família A e a família B. Administrada em um esquema tradicionalmente de 2 doses com intervalo de 6 meses. Alguns pacientes especiais poderão ter um esquema de 3 doses com 1 mês de diferença, mas aqui a maioria de pacientes imunocompetentes de 10 a 25 anos, esquema de 2 doses com intervalo de 6 meses. E chegamos nas vacinas Covid e toda a sua beleza, né? Todo o entusiasmo de ter uma perspectiva de controlar uma pandemia que matou 7 milhões de pessoas no mundo. E a gente acha que isso já passou há tanto tempo, né? A Covid está tão distante da gente, usamos tanta máscara, e eu tinha horror a usar máscara, as pessoas falam isso. Todo mundo quis acabar a pandemia por decreto, e ela não se acaba por decreto. Ela se acaba por medidas efetivas, como foi a vacinação. Quem está aqui em Pernambuco, e é pernambucano, os meninos também de fora, sabem que eu praticamente parei a minha vida por 2 anos para estudar todo dia Covid, todo dia está em reunião lá com a Ana Catarina, lá com o André Longo, o secretário, e a gente tem muito orgulho do trabalho que fez aqui em Pernambuco. Pelânia, quando falou das grávidas, quando o Ministério mandou suspender a vacina em grávida com qualquer vacina, a gente aqui, eu e a Ana Catarina, peitamos, nós não vamos suspender em Pernambuco, vamos continuar a vacinar todas as grávidas, arriscando o que talvez desse errado, mas a gente tinha convicção que estava no caminho certo, no caminho da ciência, da verdade e da ética, e a gente insistiu que Pernambuco não se renderá. Pernambuco, como está mostrado, né? Capibaribe, o Pibiribe forma o Oceano Atlântico, vocês sabiam, vocês que estão de fora, ficam sabem que a gente tem a maior avenida em linha reta do mundo, a Avenida Caxangá,
A gente tem um bolo de rolo que vocês gostam tanto, as pessoas de fora. Não temos tubarão no mar. Isso é conversa da mídia estrangeira. Mas vamos lá. Covid. E aí a gente teve que aprender as diversas plataformas e as pessoas passaram a ser especialistas em vacina, né? Os sommeliers de vacina. Eles falavam com desenvoltura, né, no Instagram, no WhatsApp. Vacina de vetor viral tem certo risco. Vacina Coronavac é da China. Quem vai tomar isso? São os chineses que estão inventando. RNA vai entrar no DNA, a pessoa vai virar um jacaré. Você é doido, isso vai ficar pro resto da vida. A fertilidade desta pessoa, a sexualidade. Eu vi um médico falando que podia alterar a sexualidade. Mas vamos para a parte mais hard mesmo. Então, nós tivemos várias vacinas de plataforma Covid. Virais atenuada, inativada, RNA, vetor viral não replicante, as proteicas e até VLP, que era uma expectativa de uma vacina nacional brasileira com a tecnologia VLP. Especificamente, o mecanismo da vacina RNA. Então, é uma tecnologia que veio para ficar, porque ela permite rapidez na adaptação, rapidez na produção, e eu não tenho a menor dúvida que é um divisor de águas a vacina de tecnologia RNA, assim como os medicamentos utilizando essa tecnologia. Isso veio definitivamente para ser incorporado. E a gente está aqui, os profissionais de saúde, que lutam pela saúde da população, que tem um sonho de ter isso como uma condição de vida para a gente tem que explicar, tem que desfazer fake news todo dia. Né? Ontem eu respondi mais uma vez, está de novo na mídia, miocardite. Então tem uma pessoa aí falando, comparando miocardite pré-vacina, pós-vacina, e está disseminado. Ontem eu tive que, no meio da minha vida, de preparar um documento para responder a esse senhor sobre miocardite e vacina de RNA. Mas vamos entender aqui rapidamente qual é a lógica da vacina de RNA. Eu tenho o RNA mensageiro, eu coloco ele encapsulado em uma partícula de lipídio para que ele entre na célula. No citoplasma, esse RNA é liberado, ele encontra o ribossomo, que vai fazer a sua transcrição, a proteína viral é processada e é expressa, neste caso da Covid, a proteína spike, lá que é o sítio antigênico mais importante do SARS-CoV-2. Lembrando que esse RNA, após a expressão da proteína spike, ele rapidamente desaparece de dentro desta célula. Então, não é verdade que ele persiste por anos, meses, a fios dentro desta célula. Este é RNA, depois que ele é liberado, ele desaparece rapidamente após a expressão da superfície. Veja que ele não entra no núcleo, não tem nada a ver com o núcleo. Tudo isso acontece no citoplasma. E aí eles ativam inicialmente a célula T, CT4, que vai estimular as células B a produzir anticorpos. Os anticorpos são dosados, são medidos, eles aumentam após a vacinação. E tem uma característica do SARS-CoV-2. Desaparecem ou reduzem bastante após 4 a 6 meses, com qualquer vacina Covid, também com a vacina RNA. Os anticorpos se reduzem após 4 a 6 meses de atingir o seu apogeu. Entretanto, ele também é ativado a célula T CD8, que está relacionado à duração de proteção.
Então, que nós não medimos de forma regular a imunidade celular. O que a gente mede é anticorpo e parece ser a imunidade celular que continua persistente, que está relacionada à proteção de hospitalização, internamento e óbito apenas, né? As pessoas acham pouco, né? As pessoas se esquecem das covas abertas, dos mortos sem poder enterrar, como da Itália, do sucateamento dos serviços de saúde, que parou as eletivas, que parou de cuidar das outras doenças, ficou só cuidando de Covid. E as vacinas, sejam de tecnologia for, mas especialmente as RNA, demonstraram a sua proteção a longo prazo das formas graves, das formas que levam a óbito, mesmo na ausência de dosagem de anticorpos. Então, entender também as variantes, agora a EG5, a BA286, que a gente vai conversar isso à tarde, na última aula, fiquem, que a gente vai falar sobre as novas variantes de agosto e a repercussão sobre novas vacinas. Isso tudo será hoje à tarde. Hoje aqui é só um overview sobre as vacinas, as histórias da imunização. Nós já falamos do ribossomo, já falamos disso tudo. Então, repetindo mais uma vez, né, as vacinas de RNA, eles protegem de infecção, mas essa proteção ela é passageira, então não é nenhuma surpresa. É quando alguém diz, tomei 5 vacinas e estou doente, estou com Covid. Tu estás com o quê? Dorzinha do corpo, uma febre baixa, e um dia eu fiquei bem. Bacana, né? Tu só estás assim por tu ter tomado 5 doses de vacina, senão tu estava entubado em uma UTI, tu podia estar até morto, né? Então é muita coisa a proteção das formas graves. Eu vou passar isso, porque já estão aqui me anunciando o tempo, eu falei demais, mas assim, demonstrando que os países que estudaram a efetividade na vida real após a vacina bivalente, Estados Unidos, Israel, sempre tem um trabalho de acompanhamento muito bom. Eles evidenciaram que as vacinas, independente da mudança de variável ou de subtipo, independente da XBB, certo? As vacinas administradas bivalente, BA4 e BA5, protegeram das novas variantes para as formas graves. É por isso que a gente não deve se desesperar tanto com a EG5, com BA287, que parece que a imunidade que ficou celular continua sendo efetiva para as formas graves, mas vamos deixar isso também para lá, porque tem um outro assunto que eu quero trazer à tona aqui. Vamos deixar isso. Evento adverso. Após se falar tanto de piocardite, que sim, foi um evento adverso possível. Todas as vacinas têm eventos adversos, leves, moderados e graves. Piocardite relacionado menino, sexo masculino, adolescente, adulto jovem após a segunda dose. Brasil, provavelmente pela escolha do intervalo da primeira para a segunda dose, de 2 meses, não 21 dias. Talvez tivemos menos piocardite do que os outros países, mas veio com uma bivalente essa história no começo de 2023, que a vacina bivalente lá na França, no Canadá também, aumentava risco de AVC, de infarto, de embolia. E a gente teve que, mais uma vez, se debruçar da ciência para entender se isso era verdade ou não. Lembrando que os pacientes que tomaram a vacina bivalente, naquele período de outubro a novembro, né, eram os pacientes idosos, que vai ter AVC, que vai ter infarto,
que vai ter embolia, independente da vacina. O que é associação causal e temporal é que o estudo demonstrou. E aí, quando a gente compara reforço com a bivalente com reforço com a monovalente, nenhum foi significante. Não houve associação do reforço da vacina bivalente nem com AVC, isquêmico hemorrágico, nem com infarto, nem com embolia pulmonar, nem com a soma deles todos. Então não era verdade, era uma observação epidemiológica inicialmente, depois se comprovou que não havia associação de reforço bivalente com eventos adversos cardiovasculares. Fim da pandemia, o que isso significa, reflexões sobre atualizações das vacinas Covid, e eu vou passar também para não passar muito tempo e chegar aqui na infodemia. Então, nós tivemos pandemia e estamos tendo infodemia. Então, a disseminação de informações maldosas, ou ocasionalmente, ou deliberadamente maldosas, com objetivos específicos, causou um mal enorme ao mundo todo e também ao Brasil. Quando um dirigente vai para a televisão e dizer que não confio em uma vacina, ele não está falando da vacina A, B ou C. Ele está falando das vacinas, do sentimento que vacina protege, que vacina é vida, é direito do cidadão. Esse estrago que fica na cabeça, mesmo a gente médico esclarecido. Mas se alguém diz para mim, Juarez, parece que essa vacina de Covid está dando mais infarto. Tu viu o que aconteceu lá na França? Imediatamente o processamento que a gente faz, rapaz, estão falando que essa vacina dá infarto, né? Mesmo que eu estude e que eu veja que isso posteriormente é uma mentira, o estrago já foi causado. Então, hesitação vacinal, essas são umas fotos que a Ana Catarina me forneceu há uns meses atrás, da gente vacinando em Pernambuco, várias pessoas na zona rural de Pernambuco tomando a vacina Covid, e eu acho linda ela ser em preto e branco e nos seus cenários de casa tomando a vacina. Hesitação vacinal hoje é uma questão muito importante, né? Porque ainda tantas polêmicas, medo de eventos adversos, é uma coisa real, percepção do fim da pandemia, uma percepção equivocada, acham que a vacina é desnecessária, ainda junto de eventos adversos, e, sem dúvida alguma, a infodemia, as fake news causando isso tudo. Então, a OMS, ela se preocupa muito com a hesitação vacinal do mundo, e essas 3 Czinhos aqui, os famosos 3 Cs. A complacência, o sentimento que não precisa mais tomar a vacina, porque a doença está erradicada, não mais existe. Então, é um sentimento que essa geração que não teve um primo com sarampo, um vizinho com pólio, um coleguinha da escola que faleceu de meningite, passa a falsa impressão que as doenças não mais existem. A confiança nas vacinas, né? Uma coisa que hoje a gente precisa retomar, esse mal que conseguimos fazer, esse questionamento que, por um lado, era importante que a população se apoderasse dos tipos de vacina, tal e tal, mas isso levou a uma perda de confiança na vacina e no serviço de saúde. E nós, os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, dos médicos, será que eles estão realmente falando a verdade quando eles falam que a vacina é importante? Então houve uma quebra de confiança. E aí também a conveniência de ter a vacina
A mulher trabalha os 2 horários, então ela precisa que o serviço de saúde esteja aberto até 7 da noite. Não precisa ser a madrugada, mas precisa estar aberto até as 7 da noite. Precisa estar aberto aos sábados, aos domingos. A gente tem que garantir que a vacina vá aonde o povo está, ou em escola, ou em hospitais, do momento da alta. Então, gente, mais uma vez, aqui está médico, mas entenda, por qualquer profissional de saúde, quando o paciente quer tomar vacina e o profissional orienta, a taxa de vacinação é 90%. Quando o paciente não quer tomar, mas recebe a orientação do profissional, 70%. Agora, quando o paciente quer e o profissional é quem coloca em dúvida, a taxa de vacinação é muito pequena. Então, era isso que a gente trouxe para vocês. Estou aberto às perguntas, eu quero perguntas. Perguntas sobre qualquer coisa, sobre qualquer vacina. Tem várias perguntas ali, bacana. Quem leva lá o microfone, vai lá, Dani. Pergunte o que quiser. Se eu não souber, Mônica Levi, Juarez Cunha, Flávia Bravo, Ana Lília, Ângela Rocha, Melânia, todo mundo vai responder. Ana Catarina, todo mundo vai responder. O que eu não souber. Tem muita gente aqui que vai responder. Pergunte, amigo. Obrigado. Aperte embaixo, aperte embaixo. Não está funcionando, pega outro. Tá certo. Agora foi. Primeiramente, eu agradeço a excelente palestra, professor. Mais uma dúvida em relação à vacinação da Covid. Na verdade, tem 2 perguntas. A primeira é, diante dos estudos atuais, no caso, tipo assim, que a vacina da Covid seria feita anualmente, como semelhante ao que acontece com a vacina da influenza. Eu quero saber se existe evidência científica que já comprovam que realmente vai haver a inclusão no calendário como se fosse uma vacina anual. Perfeito. Então, Covid é um vírus respiratório, coronavírus, semelhante à influenza, ele sofre mutação, e a pergunta dele é, igual à influenza, a gente vai precisar de fazer vacina todo ano de Covid? A minha resposta primeira é não sei. A segunda resposta, eu acredito que para paciente imunodeprimido, que para idoso, que para gente profissional de saúde, sim, precisaremos, esses grupos de maior risco, as grávidas, esquecido de Melânia aqui na minha frente, são as grávidas, imunodeprimido, idoso, profissional de saúde. Eu acredito que o SARS-CoV-2 não vai desaparecer, gente. Continuará a ser um risco. Ele continua matando as pessoas em UTI. E quem é as pessoas que morrem? São as pessoas de maior risco. Então, provavelmente, não tem ainda uma definição muito clara, há uma expectativa de quando entrar setembro, os Estados Unidos vai resolver essa questão deles, né? E vocês sabem que o mundo todo imita o FDA e o CDC, então vamos ver como ele vai se posicionar nas vacinas a partir de outubro, mas à tarde também eu tenho um slide sobre esta questão, mas é mais ou menos assim. A gente acha que provavelmente paciente de maior risco terá indicação. Paciente imunocompetente, jovem, já imunizado, parece que não precisará, pelo menos se não surgir uma variante totalmente diferente, que se chame até SARS-CoV-3. Mas enquanto tiver só 35 mutações da proteína spike, parece que a imunidade celular está dando conta de casos graves. Ok. Outra pergunta, tem uma pergunta ali, Ana Catarina também.
Na verdade, eu só queria complementar a sua resposta. De fato, para 2024, a gente vem sim, provavelmente, com a vacinação, com a vacina Covid. A gente não sabe o que vai acontecer mediante as mutações, mas sim, ela vem provavelmente para os idosos, imunossuprimidos, gestantes, e ficou ainda a definir, a depender de outros grupos prioritários, que a gente vacina como trabalhadores da saúde, como pessoas que estão em serviços que, se adoecerem, vão comprometer e parar aquele serviço. Isso ficou para se decidir posteriormente, mas provavelmente a gente já tem decisão de orçamento, de processo de aquisição, porque a gente precisa fazer essa aquisição um ano antes, para esses grupos de idosos, gestantes e imunossuprimidos. Perfeito. Outra pergunta aí, tem um colega aqui na plateia. Professor, obrigado e parabéns pela exposição. Sou o Rony do Maranhão. Até hoje eu confesso que já procurei, mas não achei uma explicação clara do porquê do intervalo de um ano entre a pneumo 23 e a pneumo 13. É uma pergunta. E a segunda é uma curiosidade biológica também. Apesar de ter procurado, a célula nossa que produz, depois da vacina de RNA mensageiro, a célula que produz a spike é a célula do músculo esquelético ou já é a célula dendrítica apresentadora de antígeno? Não ficou claro para mim qual é a célula que vira a fábrica de spike. Perfeito. Então vamos começar pela segunda. Certo? Então a gente administra uma vacina intramuscular, ela é reconhecida pelas células, tanto as músculo-esqueléticas fazem esse reconhecimento, mas a efetiva produção de apresentação da proteína spike para a produção de anticorpos vai acontecer onde tem células mais linfóides, certo? Onde elas serão a fábrica, vamos assim dizer, que vai ter maior afinidade para captar a molécula de RNA envolvida na cápsula lipídica. O RNA vai ser expresso pelo ribossoma, mais as células linfóides. Mas entra também nas células esqueléticas ali também, mas o papel imunológico vai ser mais nesses lugares, sentinelas, vamos assim chamar. Então, este risco de o RNA ir para o aparelho genital masculino, e para o ovário, e ali causar um dano, isso há uma afinidade pelas células linfóides para poder se expressar. Em relação a pneumo 13 e pneumo 23, quando a gente faz uma vacina polissacarídica conjugada, a resposta é otimizada por tudo que a gente já comentou, que é uma vacina conjugada. Nós temos a produção de anticorpos robustos, células B, demoradas. Quando eu faço 2 meses a 6 meses ou a 1 ano, aí dependendo do país e do local, uma vacina polissacarídica, eu não vou ter interferência na resposta imunológica dos 13 sorotipos que eu já administrei. Quando eu faço uma vacina polissacarídica, é uma vacina que, a meu ver, ela vai ter uma tendência a desaparecer, especialmente com as conjugadas 20 valente, que está para chegar. Ela vai dar uma interferência imunológica de soroconversão dos 13 sorotipos que eu fiz. Certo? Ela interfere na resposta imunológica e eu preciso de um tempo maior para que essa resposta não afete a soroconversão da pneumo 13 conjugada. Então, por isso que eu dou esse intervalo de 1 ano e não é o mesmo intervalo quando eu começo com a pneumo polissacarídica, porque eu tenho a resposta celular garantida de memória e a célula B também garantida de memória, independente da exposição prévia. Então, esta vacina de pneumo 13 conjugada, ela não dá uma interferência da pneumo polissacarídica a ponto de prejudicar a resposta imune. Já a polissacarídica, há uma competição de anticorpos e eu posso reduzir, sim, a resposta à pneumo 13 conjugada. Tem uma outra pergunta ali. Bom dia.
A minha pergunta é relacionada à meningo B. Já que os índices de mortalidade no Brasil não são tão baixos relacionados à meningo B, e por se tratar de uma vacina, né, nova, que não é conjugada igual a CWY... Presta atenção, Ana Catarina. Já que ela não se trata de uma vacina conjugada... Já que ela não se trata de uma vacina conjugada... Igual a CWY... Y... E ela é uma vacina nova, tem a questão da vacilologia reversa e tal, mas eu queria saber quais são as dificuldades para a implementação dessa vacina no SUS, já que existe essa mortalidade não tão alta, não tão baixa, né, e não tão rara, relacionada a outros tipos de meningo. Perfeito. Então, nós estamos tratando aqui de uma doença que tem baixa incidência, né? E, inclusive, nós estamos há 7 anos em uma acalmia de meningococo que foi aumentada ainda mais pelo uso de máscara, por ficar em casa. Nós tivemos uma redução das doenças infecciosas, inclusive da doença meningocócica, que em vários países começamos a ver aumento de casos de doença meningocócica pós-Covid. Isso não é culpa da vacina da Covid não, viu, gente? Eu também já ouvi isso. Tem nada a ver. Ficamos em casa, usamos baixa, reduzimos influenza, sincicial respiratório, meningococo. Então, é uma doença de baixa incidência, com uma letalidade mantida em 20% no Brasil. Então, de cada 100 pessoas que pegam a doença meningocócica, 20 morrem. Dos 80 que sobrevivem, 34 terá alguma sequela. Amputação de membro, surdez, retardo mental, convulsão. Então, é uma doença de baixa incidência, de alta letalidade e de muitas complicações. Tudo em vacina, ela gira em torno de risco, benefício, de custo, efetividade. Individualmente aqui, eu tenho convicção que todas as pessoas do PIB querem a incorporação da vacina de meningo B, certo? Ver a faixa etária de maior risco no Brasil, onde a doença ainda existe, com que faixa etária, e propor isso. Do ponto de vista de farmacoeconomia, é preciso estudos, é preciso dinheiro para comprar a vacina. Não há uma dúvida que a vacina é importante, que deve ser feita e que deve ser acesso para todas as pessoas. Se nós temos dinheiro no PAC para tanta coisa, né? Então a gente poderíamos também, Ana Catarina, lutar tanto pela pneumo 13, que aí eu confesso a minha decepção, não é palco para isso, mas eu confesso a minha decepção, entendo os argumentos, mas teve uma reunião lá na SBB com o Éder e eu fiz essa pergunta, olho a olho a ele, porque é que a pneumo 13 não foi incorporada, substituindo a pneumo 10, quando a gente sabe que o 19A, o 3A e o 6A é tão importante, mas não é a sua pergunta. Então, é uma questão de economia, de custo-efetividade em uma doença de baixa incidência, mas de alta letalidade. E aí cabe a gente catucar, como a gente está fazendo aqui, instigar para lutar por isso. Mais uma boa pergunta. Ela, porque ela está aqui, ela vai dizer, vamos comprar ou não, Ana Catarina? Aí todo mundo compra! Hoje, no Programa Nacional de Imunizações, o problema não é recurso financeiro, isso aí é fato. Agora, para se implantar uma vacina, além de toda a nossa vontade de se entender, o programa entende sim que a gente precisa passar, agora a gente precisa melhorar a vigilância para pneumo e entender o que é que circula realmente de pneumococo no Brasil. Então, o Brasil hoje, a gente montou uma vigilância sentinela para as pneumonias, a gente está ajustando isso, essa vigilância ela está sendo construída após essa reunião da Comitec, que Eduardo bem falou, para que a gente compreenda melhor, porque além de todo o contexto de saber que é importante a implantação, mas a gente precisa ter que ter parque tecnológico, a gente tem que garantir o fornecimento. Não adianta a gente implantar uma vacina e o laboratório não conseguir a contento entregar o que a gente precisa.
Né? Essas são as negociações da gente hoje com a Takeda para a dengue. E para a meningo B, de fato, diante do cenário epidemiológico desse ano, a gente está retomando a discussão, tá? Se montando alguns grupos e também tem um plano da OMS derrotando as meningites. E o Brasil precisa ter um plano para a implantação da meningo B. Então, a gente está nesse processo de entendimento de como vai ser a transferência de tecnologia, isso é possível ser feito. O laboratório ele consegue fazer isso a contento para o país. Porque o que o Brasil precisa, eu sei que isso explica, mas não justifica. Mas o que a gente precisa é um volume muito maior do que muitas vezes se precisa ofertar. E isso para uma pequena coorte, porque o Brasil ele não é pequeno, né? E ele tem toda uma particularidade dentro do país como um todo e diferentes realidades em cada região do país. Eu acho que essa parte do debate, da conversa, das perguntas é a melhor parte que existe mesmo. Mas a gente tem um tempo a cumprir e Flávia vai ser a última pessoa a comunicar. E dar uma cutucada. Em vez da gente ficar preocupado com a introdução da nova vacina meningocócica, que tal a gente fazer o serviço de casa e ampliar a cobertura para a CWY e para a C? Porque a Inglaterra, que conseguiu fazer isso, suprimiu o meningo C do primeiro ano de vida. Ela não precisa mais, ela faz B. Então a gente às vezes tem que se preocupar. Antes de querer um monte de vacina que a gente pode não conseguir cobertura vacinal, é fazer o dever de casa e aumentar a cobertura porque a gente já tem. E aí a epidemiologia muda e a gente consegue até otimizar esse orçamento gigante maravilhoso que a gente tem hoje em dia para a introdução de novas vacinas. Mas a gente tem que cuidar do que a gente já tem. Perfeito. Obrigado, gente.